Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína chegando, e se você que nos assiste quer dar um pé na bunda do seu chefe, ou seja, jogar literalmente o crachá pelos ares, esse programa foi feito para você. Pois é, peguem papel e caneta que hoje nós vamos dar 5 dicas de como você pode se preparar antes de pedir demissão. Mas por que a gente vai falar disso no programa de hoje? Eu não sei se vocês se depararam com notícias falando que aumentou o número de pedidos de demissões nos Estados Unidos. E esse movimento já vem sendo visto no Brasil também, por incrível que pareça. Eu digo por incrível que pareça porque os dois países são muito diferentes, economicamente falando, né? A nossa taxa de desemprego é muito superior à taxa dos Estados Unidos. Pelo menos 12 milhões de brasileiros estão em busca de trabalho, segundo dados do IBGE do primeiro trimestre. Só que em março, 33% dos desligamentos registrados no país foram feitos a pedido do trabalhador, o que representa 603 mil pessoas, sendo este número o dobro do registrado em meses anteriores. E para dar uma ideia, nos Estados Unidos, a média mensal de pedidos de demissão vem sendo de 4 milhões, o que é um número bem alto. E esse efeito já tem um nome, que se chama a grande resignação ou a grande renúncia. A questão é que, com a inflação em alta e muitos prevendo até uma recessão no horizonte, esse pode não parecer o melhor momento para deixar o emprego, né? Só que nem isso está impedindo os americanos, em especial os mais velhos, já que é justamente esse perfil profissional que tem as maiores remunerações. No começo da pandemia, até eram os mais jovens, em setores de menor remuneração, que estavam puxando a onda de demissões. Mas passados os 2 anos de pandemia e as suas diversas ondas de contaminação e lockdowns, são os setores que remuneram bem, como tecnologia, mercado financeiro e outros campos de trabalhos do conhecimento, que estão perdendo profissionais. E sabe o que esses trabalhadores estão buscando com isso? Mais significado e flexibilidade. De forma geral, uma pessoa pede demissão ou em busca de um salário melhor ou por uma melhor qualidade de vida, ou ainda por uma maior realização profissional. Às vezes, nem é o dinheiro que manda, mas sim um lugar em que a pessoa tenha oportunidades de crescer e fazer uma carreira. Também é possível que a pessoa queira conciliar de outra forma sua vida profissional e pessoal. Muitos se deram conta que trabalhar 12 ou 14 horas por dia e vir a morrer no dia seguinte por conta de um vírus era sinal que a vida era limitada em certo sentido. Agora, uma vez que essa mesma pandemia possibilitou o trabalho remoto, muitos não abrem mão da flexibilidade. É que pensa só, quanto tempo é economizado só no deslocamento diário ao trabalho? Uma coisa é alguém que mora perto do emprego, outra é aquela pessoa que pega 2 ônibus, mais metrô, leva 2 horas todo dia de ida, mais 2 horas de volta, né? É uma economia de 4 horas nesse exemplo aí, caso essa pessoa fique em home office. E o mesmo serve para quem tem carro e pega trânsito pesado todo santo dia. As pessoas produtivas viram o seu tempo render muito mais trabalhando remotamente, pelo menos em parte dos casos. Segundo o professor da Columbia Business School, Adam Galinsky, as pessoas tiveram na pandemia uma maior consciência da sua própria insignificância, da própria mortalidade. Ou seja, segundo ele, não deixa de ser uma espécie de crise de meia-idade. Isso, Doni, de refletir o que realmente importa. Só que é preciso ressaltar que as pessoas que renunciam ao trabalho geralmente são aquelas que têm meios financeiros, um cônjuge que segura a bronca. A questão é que as pessoas muitas vezes acreditam menos no aquecimento global nos dias em que neva, né? E o que eu quero dizer com isso? Que olhar apenas para o presente acaba trazendo riscos. Há uma oferta de empregos no mercado americano, mas isso hoje. E se tiver uma recessão? Já aqui no Brasil, com uma realidade bem oposta, das duas uma. Ou você joga tudo pro alto para empreender, ou planeja essa saída do seu atual trabalho para um que tenha mais o que te acrescentar, seja emocionalmente, financeiramente. Agora, sair sem ter em vista absolutamente nada pode ser pedir para passar perrengue. Vocês já perceberam que é muito mais fácil conseguir um emprego estando empregado? Agora, Dani, se a pessoa não tem nada no LinkedIn, vai ver como demora é muito mais difícil para arrumar alguma coisa. Sem contar
o desespero de ficar desempregado, né? Que nos faz aceitar, às vezes, uma coisa que, em condições normais, não toparíamos. Inclusive, às vezes, por uma remuneração que não seja equilibrada com a sua perspectiva. Então, a dica é: só saia de onde você está quando conseguir o que quer. Planeje a transição de sua carreira para não passar aperto. Não dá para fazer uma mudança profissional por impulsividade. Até porque é preciso pensar exatamente para onde você quer ir, entender quais são as exigências da função, quais competências vão ser necessárias, são competências técnicas, comportamentais, você se encaixa nisso? E daí, claro, se qualificar. Mesmo para um trabalho remoto e para sua vasta possibilidade de atuar em qualquer lugar do mundo e ainda poder ser remunerado, quem sabe em dólar, em euro, isso requer um profissional que tenha algo a mais a oferecer. Então, se pergunte, o que você tem a oferecer? Qual é o seu diferencial? Como chegar nesse ponto necessário? Mas vamos elencar alguns pontos que você deve colocar no papel antes de jogar o crachá para o alto. Pega o papel. Primeiro, escreva o que você gosta e o que você não gosta de fazer. Coloque mesmo no papel as coisas que te incomodam muito agora na sua função, empresa atual, e as coisas que te deixam feliz. Também nesse papel coloque qual a cultura organizacional que mais lhe atrai. Tem quem goste de empresas com metas, outras que pagam bônus, tem quem não goste, cada um uma forma de motivar. Já o segundo ponto a ser colocado nesse papel é: o que você vai fazer depois de pedir demissão? Você vai para outra empresa? Vai empreender? Vai mudar completamente de área de atuação? Ou ainda, você quer talvez tirar um ano sabático? Viajando para diferentes países? É uma possibilidade? Só que para todas essas opções você precisa de uma coisa: dinheiro. Então o terceiro ponto a se levantar e escrever no papel é quanto, Doni? Quanto? Dinheiro você tem guardado, né? Sem contar coisas que você não pode mexer, às vezes fundos de previdência ou garantia. Sim. Digo isso porque se você pedir demissão, você não vai ter acesso ao FGTS. Verdade. Né? Isso é só quando você é demitido. Bom, se a pessoa segue as dicas do Invest News, ela tem 6 meses, em média, de seu custo em reserva de emergência. Alta liquidez, baixo risco, consegue acessar para um momento como esse. Então, se você ganha 5 mil e gasta 4, você precisa ter ao menos 24 mil reais investidos, por exemplo, no Tesouro Selic ou em um CDB de liquidez diária, de um banco com boa avaliação de crédito. Agora, se você pretende empreender, aí pode começar trabalhando. Não precisa pedir demissão do nada, né? Você pode tentar aliar a sua nova função, seu anseio profissional, à sua atividade atual. Isso não pode prejudicar o seu desempenho no emprego. Se prejudicar, aí é um problema. Isso significa que você vai ter que trabalhar em uma jornada dupla, mas pode valer a pena. Um pezinho em cada canoa, vai tocando o seu emprego, enquanto isso dá largada na sua vida empreendedora. E se for empreender, já definiu o que vai fazer e como vai fazer? Esse seria o quarto ponto a ser colocado no papel. Estude bem a área que você pretende abrir um negócio, analise os concorrentes e se pergunte: o que eu tenho a oferecer de diferente? Por que alguém vai querer contratar esse serviço ou comprar o seu produto? Ou ainda, o mercado precisa mesmo de mais um negócio como esse que eu pretendo montar? É inovador? Ninguém faz a coisa mais ou menos igual? Se a resposta for sim, seu empreendimento tem muito mais chances de dar certo, desde que bem executado. É bem isso. No ano passado, o Brasil nunca teve tantos investimentos em startups e nunca surgiram tantos novos unicórnios. Por quê? É que um projeto inovador que o mercado ainda não teve acesso atrai demais. Então, antes de empreender, é importante você se certificar exatamente se o que você pretende oferecer é um grande diferencial, tem um grande diferencial. Às vezes pode ser algo que já existe, mas onde a forma como você soluciona o problema é melhor, mais eficiente, mais inovadora, surpreendente talvez. Às vezes a pessoa, Doni, que é o quinto ponto, ela não quer mudar de emprego para outro. Não quer empreender, ela quer simplesmente parar. Cansei, eu quero curtir a vida doidado. Que nem o filme que passava no SBT, umas 200 vezes.
E aí, você precisa fazer um planejamento, porque não adianta você fazer a conta errada, porque aí você vai ficar, né, bem-estar, às vezes, mentalmente, mas o seu bolso vai sentir e isso vai dar problema em algum momento. E a hora que as contas chegarem, esse bem-estar mental vai embora. Você concorda com esses pontos? Tem outros a acrescentar? Comenta aí logo depois de deixar o seu like e principalmente se inscrever no Invest News. E agora, giro de notícias. O Banco Central americano aumentou a taxa de juro em 0,75 ponto percentual, acelerando o ritmo de aperto monetário para conter a inflação. A alta representa a maior elevação na taxa desde 1994. Com a decisão, o Fed elevou os juros americanos para o intervalo entre 1,5% e 1,75%, o mais alto desde o início da pandemia. Após a medida, as criptomoedas reagiram positivamente. E os carros autônomos da Tesla se envolveram em 273 acidentes nos Estados Unidos, de acordo com um relatório da Agência de Segurança no Tráfego. O número representa 70% dos acidentes registrados no país entre julho de 2021 e maio de 2022. O documento investiga os veículos com o chamado Software Level 2, um programa que pode acelerar ou desacelerar o carro e girar o volante. No entanto, o veículo requer um motorista atento e pronto para retomar o controle se houver necessidade. Bill Gates voltou a criticar criptomoedas e NFTs. O cofundador da Microsoft ironizou os tokens não fungíveis ao dizer que imagens de macacos vão melhorar o mundo. Segundo Gates, a nova classe de ativos seria 100% baseada na teoria do tolo maior. Notícias giradas, Doni, agora sim podemos nos despedir, já agradecendo a audiência e chamando todos para os próximos e passados cafeínas. Dá para ver o anterior, dá para ver para frente e todo o conteúdo aí do Invest News. Até mais. Tchau.